Você está ligado na nossa turma da Academia Bíblica Bereia. Hoje é terça-feira, 23 de agosto de 2022. É a quinta aula da nossa matéria de homilética, a arte de montar e pregar sermões. Estamos ligados nesta aula de hoje, que é a quinta aula de homilética, curso básico em teologia. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2022. Irmã Rosilene Figueiredo, diz aí um alô, me diz se a senhora está falando ou não. Abre aí o seu áudio, por favor. Hoje está tudo bem, tá? Bendito seja o nome do Senhor. Vou fazer um culto em ação de graça aqui online. Gente, Jesus opera milagres até na tecnologia. Foi luta, eu sei disso. Às vezes não é como a gente quer e a gente luta. Eu sei o que é isso. A senhora aí com o som e eu com as minhas impressoras. Quando as minhas 4 impressoras engasgam, irmã, só oração para desengasgar tudo. Meu Deus, aí eu entro no estresse. Eu sei o que é isso, mas graças a Deus está aí nossa irmã Rosilene. Graças a Deus estamos aqui juntos. E vamos lá. Está só faltando o Cleiton e a irmã Meire, que até agora não deram sinal, provavelmente vão chegar um pouquinho mais adiante. Meus irmãos, vamos continuar trabalhando com os exercícios. Eu também vou trabalhar hoje também com a parte teórica, aí vamos avançar um pouquinho no sermão textual e explicar melhor o expositivo. Embora que na prova, creio que vocês se lembram, eu falei, né? E vou cumprir o que eu falei, nós vamos só trabalhar na prova com 2 tipos de sermões: o sermão temático e o textual, tá? O expositivo a gente vai trabalhar na matéria de homilética 2, né? Quem for fazer esta matéria de homilética 2, então a gente vai trabalhar de uma maneira bem mais detalhada, isso quem for embarcar para o médio em teologia. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo para que possamos estar juntinhos aqui. Só um momentinho, deixa eu entrar aqui no meu arquivo para... Maravilha. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo de número 4. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo de número 4. Não, perdão, 14, desculpe. Êxodo 33, 14. Vou aguardar você abrir aí a palavra de Deus. Nós, na verdade, temos muitos de nós ainda dificuldade em examinar o texto. Alguns de vocês já me mandaram via o meu privado algumas folhas que já começaram a trabalhar com os sermões, né? Como a irmã Ilana, excelente, está no bom caminho, irmã Ilana. Continuar assim, vai ser uma pregadora para rasgar nos púlpitos. É tudo uma questão de treinamento. Não se preocupe, a senhora entrou em um excelente caminho, não se preocupe, né? Tudo nesta vida a gente tem necessidade de aprender. Na verdade, a gente não nasce sabendo, né? Muito menos eu, e ainda estou aprendendo, e muito, e muito. Vamos lá, então, em Êxodo 33, 14. 33 é um texto curtinho. Olha como é curto esse texto. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Meu Deus, como é curto esse texto. Aí você vai me perguntar, o que a gente vai tirar desse texto para fazer um sermão temático? Irá minha presença contigo para fazer descansar. Ok,
Vamos então prestar atenção. Se você já fez o seu sermão, amém, deixa ele guardadinho, para depois você conferir com o que nós vamos montar agora, porque sempre é assim que a gente vai fazer. Você vai na sua casa trabalhar com o seu formato. Em sala de aula, todos nós juntos vamos colher partes que cada um de vocês estão enxergando no texto, e aí vamos o quê? Montar o sermão juntos. Neste texto, nós vamos tentar dividi-lo em 3 tópicos. Pastor, é muito pequeno. Não dá para dividir em 3 tópicos. Eu te garanto que dá, porque nós estamos trabalhando com sermão temático. Lembram-se disso? Quem se lembra que estamos trabalhando com temático? Nós não estamos trabalhando com o textual. Com o textual, teríamos problemas de mais a mais. Não poderíamos usar um só versículo. Alguém se lembra qual o mínimo dos versículos que devem ser usados para o sermão textual? Alguém se lembra? Nós já falamos. Tem um número mínimo. 4. 4, exatamente 4. Então, não faz sentido um versículo ser usado para um sermão textual. Então, já sabemos, mesmo que está aí no trabalho, no exercício, vamos trabalhar, então, com o sermão temático. Muito curto é o texto, o versículo, mas aqui nós podemos abrir 3 tópicos, por estranho que pareça. Vamos analisar o texto. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Qual é o tema que domina este versículo? Tem um tema, tem um assunto que nos chama a atenção. Eu acredito. A presença de Deus. Presença de Deus. Este seria o tema, a presença de Deus. Vamos, então, trabalhar agora com um título. Então, você anota aí. Aí você agora vai montar, que não é errado você fazer esse exercício dessa maneira, porque vocês já fizeram a parte de vocês. Então, agora nós juntos, cada um de nós, vamos dar uma contribuição e vamos montar um sermão que ele fique o mais uniforme possível. Isso é bem interessante. Então, o tema, anote aí, a presença de Deus. Vamos dar um título. Que título o mais sugestivo você daria dentro deste versículo? Uma vez que o tema já descobrimos, a presença de Deus. Mas vamos agora procurar trabalhar com um título bem sugestivo, que se encaixe o melhor possível dentro deste versículo. Vamos lá. Moisés é a presença de Deus? Não. A Aí importância tem algo... de caminhar com Deus, ou caminhar na presença de Deus? Caminhar na presença, está chegando, está chegando. É Descansando na presença de Deus? Quase. Aí está falando da consequência, uma das consequências. E o detalhe que a gente tem que se... Deixa eu dar uma volta vazia. Não, deixa eu dar uma dica. O tema vocês detectaram fácil. Muito fácil, muito fácil. Agora, para você dar o título, você tem que procurar dentro das palavras do versículo. Vamos detectar palavras do versículo. Nós temos 2, 3, 4 verbos. Disse, irá, fazer e descansar. Temos 4 verbos. Temos um substantivo, presença. Temos 2 pronomes, contigo e te. Temos 2 conjunções, pois e para, e um artigo definido. É como se estivéssemos fazendo uma análise sintática. Mas para descobrirmos o título, temos que ir pela ação principal,
que está dentro deste texto. Presta atenção, para você descobrir o título, qual é a dica? Qual é a ação principal que envolve o texto, o versículo? Caminhar na presença de Deus te Presença dará de- a paz? Não. Temos que usar um dos verbos que estão aí dentro do texto. A voz de Deus. Um dos verbos que está no texto. Temos É que o dar usar ou irá? irá. Uhum. Ir. Presta atenção. Qual é o verbo que tem maior domínio nas ações deste texto? É o irá, é o ir. Aí, irá. Não é o disse, não é o fazer e não é o descansar. Presta atenção, você tem que, para descobrir o título, você tem que descobrir qual verbo que tem maior influência dentro do texto. E este verbo é o ir. Então, vamos pegar ele literalmente. Irá, irá, no futuro. Aí vamos pegar o tema, presença. Presença de quem? De Moisés? De qual pessoa? De Deus. Então, vamos colocar isso voltado para quem? Quem era o objeto desta palavra? Deus deu para quem essa palavra? Moisés. Moisés. Então, vamos descobrir para quem é o objeto da ação. Primeiro, o tema, já descobrimos, a presença de Deus. Segundo, qual é o verbo que domina as ações deste texto? O verbo ir. No futuro, irá. Mas quem é o alvo destas ações? Moisés. Então, o título seria Minha presença irá contigo. Minha. Ou seja, a presença de Deus irá é ação contigo. Para quem? Moisés. Minha presença irá. Esse é o título do sermão. Já que já descobrimos o tema e o título, vamos então agora ficar bem concentrados no tema. A presença de Deus. Tem várias coisas que a presença de Deus traz para quem desfruta dela. Então vamos agora separar as três principais consequências ou resultados de estar na presença de Deus. Agora vamos pensar. Quem geralmente está na presença de Deus? Qualquer um? Sim ou não? Não. Uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo pode estar na presença de Deus? Sim ou não? Não. Não. Então vamos começar a fazer essa pergunta. Quem pode estar na presença de Deus? Ao lermos o texto, quem estava ali era Moisés. Moisés era quem? Um servo de Deus. Então estamos chegando à conclusão que não é qualquer um que pode estar na presença de Deus. Se uma pessoa que não conhece Jesus não pode estar na presença de Deus, quem então, de forma clara e prática, pode estar na presença de Deus? Vamos lá. Quem tem Ele comunhão que com tem Deus. intimidade, que busca a santidade. Isso, que quem busca a santidade, quem busca a intimidade. Como poderíamos dizer quem são essas pessoas? Os salvos. Os salvos. Eu dou 50 para nossa irmã Vanessa. Os salvos. Então, só os salvos podem estar na presença de Deus. Então, o primeiro elemento que envolve a presença de Deus é salvação. Escreva aí. Tópico 1. Salvação. Dá um espacinho que você lá na frente vai colocar o tópico 2. Salvação. Olha que coisa interessantíssimo isso. Vamos lá. Uma vez que os salvos
são aqueles que podem estar na presença de Deus, temos ainda duas situações ligadas à salvação. Quem é, na verdade, o salvo? A irmã Ilana já disse, aqueles que têm intimidade, aqueles que estão buscando comunhão com Deus, ok? Isso significa o quê? Vou repetir a pergunta. Se estamos como salvos, o que nos leva a ser salvos? Essa é a pergunta. Ninguém é salvo assim. Transformação. Mas a transformação ocorre derivado do quê? Da graça. Que é derivado do quê? Evangelho. O evangelho, perfeito. E o que o evangelho faz no homem? Perdoa o pecado, a misericórdia. Transforma. E aí cria o quê? Para que o homem possa ter. Porque, preste atenção, ninguém está na presença de Deus de graça. Já foi falado, para tal tem que passar por um processo de transformação. Santificação. Como é que é? Santificação. É o resultado. Mas antes mesmo da santificação, se exige algo. Algo. Se arrepender. Isto, está chegando lá. Arrependimento. Ali, em linhas práticas, o que é o arrependimento dentro do contexto da salvação? O que é o arrependimento no contexto da salvação? Reconhecer os erros. É uma condição. Estão percebendo? Se eu me arrependo, é a condição que Deus me dá para sermos salvos. Ou somos salvos sem condições? A Bíblia mesmo diz, se creres, verás a glória de Deus, se te arrependeres. Estão percebendo? A Bíblia trabalha muito com a preposição, a condicional, né? O se. Se fala de condição. Então, nós temos o segundo tópico, condição. Salvação é a primeira. A segunda é condição. Estão percebendo? Nós estamos destrinchando, nós estamos fazendo uma dissecação no texto. É um texto pequenininho, mas temos muita coisa para tirar dentro dele. Aí, salvação é o primeiro tópico, né? Segundo, condição. Ninguém abraça a salvação de graça. É pela graça, mas não é de qualquer maneira. Ela segue uma condição. Aí nós temos uma terceira situação. Salvação, condição. Quando nós somos salvos, o que acontece com o nosso estado diante de Deus? Quem éramos antes da salvação e quem somos agora, depois da salvação? Quem éramos? Pecadores. Continuamos sendo, não mudou nada. Só que somos agora... Filhos de Deus. Isto. Mas quando nos tornamos filhos de Deus? Antes ou depois? Depois. E antes éramos o quê? Criatura. Ou filhos da desobediência. Isso implica em quê? Em uma mudança de comportamento. Ok, é uma consequência, mas preste atenção. Se eu estou aqui como criatura, o filho da desobediência, e eu dou essa volta e caio do outro lado como filho de Deus... Mudança de caminho. Um pouquinho mais do que isso. É como receber uma recompensa. Aí seria uma consequência. Se eu saio daqui onde eu estou sentado... Transformação. Preste atenção, por favor. Se eu estou sentado aqui agora e eu vou para o extremo do meu escritório, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma mudança de... Espaço, movimento de lugar. Posição. Posição. Olha que eu fiz o gesto e ninguém pescou. Então, a salvação, olha só que interessante, a salvação
é por uma condição, e a condição é crer. E essa condição nos gera transformações, mudança de atitude, e, consequentemente, nos muda de posição. Éramos filhos da desobediência, estávamos distantes de Deus, agora estamos o quê? Próximos. Agora já temos intimidade, já temos comunhão. Então, anote aí os tópicos. Primeiro tópico, salvação. Segundo tópico, condição. Terceiro tópico, posição. Tudo rimando, né? Salvação, condição, posição. Já que o assunto é presença de Deus, vamos então criar uma relação na Escritura Sagrada entre presença e salvação. E vamos tirar 3 coisas importantes que a salvação gera, ou a salvação traz. Mas vamos sempre relacionar a salvação com a presença. Preste atenção, isso é interessante demais, porque a gente vai pegar o tema, que é a presença de Deus, aí você vai ligar um atributo que a salvação vai trabalhar na nossa vida. O que a salvação, primeiramente, nos levará diante da presença de Deus? Ou trazer uma consequência? Alguém tem algo em mente? Salvação, perfeito. Presença de Deus. O que vai ter no meio do caminho? Ou o que vai ser gerado? Como? Regeneração? Perfeito, regeneração. Mas essa regeneração, ela tem várias atitudes na Bíblia. Tem várias. Regeneração seria um estado, mas ela vai nos trazer a atitude. Tem várias. Nós podemos trabalhar com pelo menos 2 atitudes. Quero levar vocês a um livrinho pouco lido e pouco estudado na Escritura. Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá em Sofonias. Parece um pouquinho difícil, mas nós temos que tirar o suco, o suprassumo deste texto, porque ele é pequeno, repito, ele é pequeno, mas você pode tirar um proveito tremendo dentro deste texto. Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz lá em Sofonias 1:7. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Calar. Calar implica em quê? Gritar, pular, dançar, gesticular, calar. O que vocês acham do significado? Silenciar. Mais do que isso. Ficar quieto. Um pouquinho mais do que isso. Escutar. Como? Emudecer. Um pouquinho mais do que isso. Acalmar. Acalmar. Descansar. Quando estamos na presença de Deus, aprendemos a descansar. Não é algo fácil. Nos momentos de crises, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades, nos momentos de agitação. Então, vamos lá. Salvação é o tópico 1. Primeiro item que a salvação na presença de Deus nos leva é calar em sua presença, descansar. Pastor, por que não joga direto descansar? Que precisamos entender que na Bíblia a palavra calar não é somente fechar a boquinha. Não. Dentro do contexto que estamos lendo, o significado não é fechar a boca, é descansar. Olha só. Cala-te diante do Senhor Jeová. Preste atenção quando você está lendo o texto. Pastor, repete o texto para mim, por favor. Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Obrigado. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Está falando de algo que exige o quê?
preparação. E esta preparação está ligada a estarmos o quê? Tranquilos, descansando, esperando no Senhor. Estão compreendendo? Eu sei que o texto tem uma profundidade enorme. Vamos agora passar, nós temos que pensar em termos bíblicos, e talvez esse é o nosso grande problema. Talvez porque não pensamos em termos bíblicos, vamos ter um pouquinho de dificuldade. Quando eu estou na presença de Deus, a Bíblia fala de uma atitude que todas as criaturas têm diante da presença de Deus, né? O homem só tem essa atitude quando ele é salvo, mas as demais criaturas todas na presença de Deus têm essas atitudes, os montes e as montanhas têm essa atitude. Qual seria essa atitude? Adorar. Um pouquinho mais do que isso. Temer. Ela Temor, tremer. 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 Há inúmeros textos no Antigo Testamento diz que os montes tremem diante da sua presença, que a criação treme diante da sua presença. Isso fala de temor, de reverência. Então, segunda coisa, tremer em sua presença. Coloque lá, segunda coisa ligada à salvação. Tremer em sua presença. Mas qual é o texto que nós vamos fazer essa conexão? O Salmo 114, verso 7 é um deles. Salmo 114, versículo 7. Salmo 114, versículo 7. Olha só o que diz lá. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Treme terra. Poderia usar inúmeros textos, mas este é um dos que melhor se encaixa dentro desta realidade. Treme terra. Anotou aí? Salmo 114, versículo 7. Ok, estamos ainda no tópico primeiro, salvação. Primeiro item, calar na sua presença. Sofonias 1:7. Segundo item, tremer em sua presença. Vamos tentar puxar um terceiro item. Já foi falado aqui no começo. Uma consequência de estar na presença dele. Já foi falado bem no comecinho. Somente estes que usufruíram deste privilégio podem estar na presença de Deus. Vamos lá. Comunhão? Está ligado com comunhão, perfeito. Está com comunhão, já foi falado aqui. Quem tem comunhão, que tipo de relacionamento tem com Deus? É qualquer um que tem... Como? Intimidade? É qualquer um que tem intimidade? Não, Aquele Os que que tem redimiram. santidade. É qualquer redimido que tem essa intimidade? Quem não, é e que tem? salvos. Os filhos. Salvo. Batemos, estamos fazendo chovendo molhado. Salvo. Então, salvo em sua presença. Pastor, como é difícil. Não é difícil. O detalhe é que nós não pensamos em termos bíblicos. Então, nós temos que ver aonde alcança a presença de Deus e qual a sua relação com a salvação na nossa vida. Isaías 63:9, para dar base a esse item. É o item número 3. Isaías 63:9. Em toda angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da sua antiguidade. Então, nós temos aqui, então, o terceiro item ligado com a salvação, como um dos resultados da presença de Deus estar com Moisés. Então, o primeiro tópico, salvação. Então, 3 itens. Calar em sua presença, Sofonias 1:7.
Segundo, tremer em sua presença, Salmo 114, verso 7, e salvo em sua presença. Perfeito. Vamos ao segundo tópico, condição. Condição. Quando você e eu estamos na presença de Deus, já que estamos falando de condição, preste atenção, agora estamos falando de condição em relação à presença de Deus. Qual é o nosso sentimento diante de Deus? Partindo Adoração. do princípio. Perfeito, a adoração está ali, ela é a consequência direta, mas antes de eu adorar, eu tenho que ter uma outra atitude. Ninguém adora sem ter essa atitude que eu estou perguntando. Reconhecimento. Ninguém reconhece se não tiver primeiro essa outra atitude. Humildade. É, Não. Humildade. Presença. Obediência. Rendição. Está ligado à obediência, mas muita gente se esquece desta atitude. Ela é a atitude que mais agrada o coração de Deus. temor. Está ligado ao temor. Coração contrito. Quebrantamento. Está chegando lá, irmã Ilana. A irmã Ilana está batendo a mão na Entrega. porta. Está perfeito, mas tudo se resume numa palavra. Decisão. Não, deu uma volta lá para trás. E voltou para o fundo do escanteio. Humildade. Tá ligado. Mas é algo que o ser humano tem muita dificuldade. Coração aberto. Rendição. Gratidão. Gratidão. Então, vamos colocar aí. Agradecido de sua presença. Irmãos, ninguém, para estar na presença de Deus, não tem atitude de estar grato. Ou não temos essa atitude? Claro, para estarmos na presença dele. Lembre-se que nós não éramos nada, então temos que estar o quê? Sempre gratos. Então, agradecido de sua presença. Então, vamos colocar aí o Salmo 95, verso 2. Salmo 95, verso 2. Vamos ver o que diz lá no Salmo 95, verso 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Então, isto é uma demonstração de quê? Gratidão, agradecido de sua presença. Quando estamos agradecidos, estamos tristes ou alegres? Alegres. Diga-me uma atitude muito comum para quem está alegre. Muito comum. Tem várias atitudes, mas tem uma que os cristãos são número um. É impressionante, né? Quando você vê um cristão lá no trabalho com aquela atitude, você já sabe, está alegre. Do contrário, ele não estaria com essa atitude. Louvor. Exatamente. Cantar em sua presença. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 33. Estão me entendendo? Temos que pensar em termos bíblicos, e essa é a dificuldade. E por que temos essa dificuldade? Porque, provavelmente, ao lermos... Primeira Crônicas, o quê? Capítulo 16, verso 33. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 33. Então jubilarão as aves dos bosques perante o Senhor, porque venha julgar a terra. Olha que interessantíssimo. Então, cantar em sua presença. Ninguém triste canta, ou pode cantar. Difícil, né? Até mesmo Paulo e Silas, lembram-se? Eles estavam na prisão, ganharam chicotada com força, mas a graça de Deus lhe encheu de tal maneira que eles podiam cantar. Ou vocês pensam que se eles não tinham a graça que daria o que? O ânimo, até alegria no meio da dor, eles poderiam cantar? Ninguém canta no meio da dor normalmente, ou sim?
Não. Tem que estar cheinho da graça de Deus, né? O mundo está caindo em cima dele, mas ele está na graça, aí ele pode ter alegria. É estranho isso, né? Mas é assim que faz a graça de Deus. E aí canta. Ok, então já temos 2 itens ligados à condição. Agradecido de sua presença, Salmo 95, 2. Cantar em sua presença, 1 de Coríntios, perdão, de Crônicas 16, 33. Quando a pessoa está além da alegria, a Bíblia fala que uma coisa é estar alegre no Senhor, e a Bíblia fala que alguém pode estar muito mais do que alegre. Como é que se chama essa expressão bíblica? Ela é além da alegria. Eu acredito que vocês não se lembram. Ou ninguém já teve essa experiência de estar alegre e Gozo. mais do que... Hã? Gozo. Gozo. Oh, irmão Elton, gozo. Gozoso em sua presença. Salmo 16. Salmo de número 16, verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, ó, a abundância de alegrias. O que é abundância de alegrias? Gozo. Oh, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha que maravilhoso. Então já temos aí os 3 ingredientes ligados à condição. Repito. Qual é o capítulo? Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Então, vamos lá. Então, o tópico de número 2 seria a condição, e os 3 itens: agradecido de sua presença, cantar em sua presença, gozoso em sua presença. Aí temos o terceiro e último, posição. Posição. Então, temos que pensar agora, preste atenção, em textos bíblicos ligados à presença de Deus e à nossa posição em relação à presença de Deus. Vocês estão percebendo? Nós estamos investigando o texto bíblico dentro da temática. Embora é um só versículo, mas nós não estamos trabalhando com o versículo em si. Estão percebendo? Quem está percebendo? Que o nosso trabalho não é com o versículo, o nosso trabalho é com o tema. Nós estamos sugando, tirando o suco, entende? Essa é a função do sermão temático. Ele vai te dar um texto, e em cima daquele texto você vai tirar o tema. E tirando o tema, a gente vai viajar na Bíblia. Só que para viajar na Bíblia, nós temos que ter uma pequena noção de palavras, de termos bíblicos. Daí é aquilo que eu já recomendei. Uma concordância bíblica está de bom tamanho. Se você não tem uma concordância, eu vou postar uma agora, terminando a aula, uma em PDF. Quem não tem aí uma concordância bíblica? Quem não tem? Não tem, não. Irmão Wilson não tem. E irmã Rosilene. Eu vou postar uma. Ela é simples, aliás, duas boas concordâncias, está no grupo. E aí isso vai te ajudar muito a fazer o quê? Relação, conexão com as palavras bíblicas ligadas aos temas, aos assuntos. Isso vai ser muito importante para ajudar você a montar os sermões temáticos. Se bem que na prova eu vou trabalhar com a coisa mais simples possível, ou seja, vamos colocar sermões que já estudamos, né? E aí você só vai completar. Vou facilitar ao máximo a vida de vocês, gente. Não vou levar vocês no colo, porque vocês são pesadinhos, mas eu vou facilitar ao máximo, né? Vou dar o sermão montadinho só para você completar as palavras e sermões pelos quais já passamos. O que vocês acham? É mamão com açúcar? É mamão com açúcar, gente. Mas quem passar no médio, aí eu não vou dar mamão com açúcar.
eu vou dar jiló com vinagre, né? Alguém já comeu jiló com vinagre? A irmã Rosilene já comeu jiló com vinagre, então eu vou passar... Tudo bem, não, com vinagre, não. Não, O giló, tudo bem, ainda vai. Agora, com vinagre, com misericórdia. vinagre, né? Os costarricenses têm um prato chamado cipoela, que é jiló com vinagre. Rapaz, o negócio queima. O negócio parece ralapé. Então, quem for para o médio vai ter omelete K2, aí eu vou dar um gilózinho com vinagre. Aí, o que quer dizer isso? Vocês vão montar, então, os sermõezinhos, né? Baseado no texto, mas até lá vocês vão estar mais do que craques. Não tem mistério, não. Vamos lá, então. Estamos na posição. Vamos, então, pensar em 3 atitudes bíblicas ligadas ao posicionamento nosso diante da presença de Deus. Vamos lá. Pensa aí num posicionamento bíblico. Deitar, pular, saltar, dormir, chorar. Adorar. Teria uma consequência. Mas para adorar, temos que ter uma condição anterior. Santidade? Estamos falando de verbos, e Ó. não de momento de substantivos. Então, Saltar, pular. Aí é o caminhar. Maravilha. Tá? Mas para caminhar, nós temos que ter uma outra anterior condição. Sem essa condição, eu não posso andar. Ela é a básica. Presença. Vamos trabalhar com verbos, não com substantivos. Atitude? Não, atitude não, que não é verbo. Ir. E se você não ficar de pé, você não caminha. Então, Irmã Helena, está pegando fogo. Vai lá. Posicionar? Como que é? Se posicionar? Pertíssimo, pertíssimo, pertíssimos. levantar. É um verbo pequenininho, de 5 letras. Seguir? Essa é uma consequência. Já dou a dica. Começa com a letra E e termina com a letra R. Erguer. Essa é uma consequência. Ela é a base de tudo. Começa com E e termina com R. Elevar? Não. Consequência. Estar. Ah, estar. Yeah. Se eu não estou, nada vai acontecer. Estar em sua presença. Vocês veem que é uma coisinha de pensar biblicamente. E nós não temos esse hábito de pensar biblicamente. Mas na medida que eu e você lemos a Bíblia, é natural. O que vai acontecer? Os próximos pensamentos que vão passar na nossa mente vão ser pensamentos que vão nos fazer lembrar o quê? Os textos bíblicos. E qual é o texto bíblico que se encaixaria com esse item? 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Abra lá comigo a Bíblia. 2 de Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Versículo 9. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Para Deus nos ouvir, nos livrar, nós temos que estar na sua presença. Se não estamos na sua presença, as demais atitudes, como consequência, nunca vão acontecer. Compreendido? Outra atitude, além de estar na presença de Deus, que implica posição. Essa atitude é a mais comum a partir do momento que recebemos. Quem nos leva a ter uma experiência com Jesus Cristo? Vamos lá. Quem nos leva a ter uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo? Quem? Se lembra? Quem? Tem uma pessoa que nos... O Espírito Santo. O Espírito Santo.
qual o relacionamento que o Espírito Santo toma na nossa vida, a partir que damos lugar para ele. Ele não guia, não dá direção. É uma consequência de algo que ele faz primeiro antes. Quebrantamento. Nos limpa. Habitar. 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 Se ele não habita em nós, como é que ele vai poder nos dar direção? Como é que ele nos vai dar iluminação? Estão percebendo? Nós temos que pensar em termos bíblicos. Pastor, foi difícil. Não. Quando a gente começa a ligar os pontinhos, já não se torna difícil, se torna algo natural. Isso chama-se lógica bíblica. Então, morar em sua presença ou habitar em sua presença. Salmo 140, verso 13. Se vocês nunca fizeram isso antes, estão fazendo agora. Olha que é super curioso e é super interessante. É como montar um pequeno estudo bíblico. Estão percebendo? Quem está percebendo? É como montar um pequeno estudo bíblico. Então, uma pregação, um esboço de pregação pode ser usado para um estudo bíblico. Aí você pode depois ampliá-lo. Vamos ver o que diz o Salmo 140, versículo 13. Alguém está com o áudio aberto, se puder fechá-lo, agradeço, porque o som está vazando. Obrigado. Salmo 140, verso 13. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Uau! Então já temos os 3 itens. Então vamos recapitular o sermão. Minha presença irá contigo. Minha presença irá contigo. O texto de Êxodo 33, 14. Então nós temos neste texto 3 tópicos: salvação, condição e posição. Aí podemos colocar em algarismos romanos: 1, salvação; 2, condição; 3, posição. Na salvação, item 1, calar em sua presença. Sofonias 1:7. Calar quer dizer descansar, esperar. 2, tremer em sua presença. Salmo 114, verso 7. 3, tremer em sua presença, né? Salvo em sua presença, Isaías 63, 9. Então, repetindo: salvação, calar em sua presença, Sofonias 1:7, tremer em sua presença, Salmo 114, 7, salvo em sua presença, Isaías 63, 9. Condição, tópico 2, condição. Agradecido de sua presença, Salmo 95, 2. Item 2, cantar em sua presença, 1 de Crônicas 16, 33. Item 3, gozoso em sua presença, Salmo 16, 11. Terceiro e último tópico, posição. Item 1, estar em sua presença, 2 de Crônicas 20, verso 9. Morar em sua presença é o número 2, Salmo 140, verso 13. Aí temos, agora, o terceiro item da posição. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é o Todo-Poderoso. Humanamente falando, conseguimos resistir à sua presença, sim ou não? Não. Se humanamente não conseguimos resistir à sua presença e não podemos ver o seu rosto, né, porque diz a própria palavra, né, que Moisés queria ver o rosto do Senhor, mas ele mesmo disse: quem ver o meu rosto vai morrer. Então, qual é a atitude bíblica na questão de contemplarmos a presença de Deus? Literalmente falando, não temos condição nenhuma. Só um dia, lá no futuro, como diz Apocalipse 22, 4, é que vamos ver o rosto do Pai. Mas isso amanhã é uma outra situação totalmente diferente. Tá? Já teremos corpos glorificados, nós estaremos em uma nova criação, aí vai mudar tudo. É a questão dos novos céus e a nova terra. Mas, independente disso, qual seria, então, a atitude segundo a Bíblia, uma vez que a gente não pode ver a face do Senhor? Qual seria? Então, a primeira atitude,
da posição é estar em sua presença, depois morar em sua presença, aí tem a terceira. Essa terceira é bem interessante. Se eu não posso estar diretamente na presença do Senhor, como é que eu faço? Sentir, Como? sentir a sua presença. É consequência. Eu quero a base, eu quero a causa. Se eu não posso estar diretamente diante da presença do Senhor, então, qual seria a melhor atitude? O adorar, É consequência. Buscar, É consequência. Vamos pensar em termos bíblicos. Talvez você não se lembre dessa atitude. Esconder-se. Lembra de Moisés? O Senhor escondeu Moisés na penha de uma rocha e aí pôde vê-lo de costas. Salmo 17, 8. Meu Deus, que difícil. Não, não é difícil. O detalhe é que temos dificuldade em pensar em termos bíblicos. Salmo 17, verso 8. Guarda-me como a menina no olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui é uma expressão figurada, né? Protege-me de morrer por causa da tua presença, porque nenhum de nós temos condição de olhar frontalmente a presença de Deus. Aí por isso que o salmista aqui pede essa experiência de que ele fosse escondido, não é, na sua presença. Já aí, montamos o sermão. Vamos fazer a conclusão? A conclusão é super fácil. A conclusão é o resumo de todo o sermão. Então, eu vou dar a minha conclusão e você pode dar a que você achar por bem, contanto que ela tenha ligação com os 3 tópicos. Concluímos que a presença de Deus indo conosco nos gera a salvação que precisamos para tremer, calar e definitivamente estarmos salvos em sua presença. A presença dele conosco nos dá a condição de sermos gratos, cantarmos e sermos gozosos em sua presença. A sua presença indo conosco nos leva a ter a comunhão de estar nela, esconder-nos nela e morarmos nela. Nela quem? Na sua presença. Então, a conclusão é o resuminho de todos os 3 tópicos. Nunca se esqueça disso. Quando você fizer a conclusão de um sermão, se o sermão teve 3 tópicos, você vai fazer um resumo em 3 partes para a conclusão. Agora estão me entendendo, gente? A conclusão ela é o resumo, em poucas palavras, da estrutura do tópico 1, do tópico 2, do tópico 3. Agora esse texto aqui, maravilhoso. Vamos então, esse texto aqui a gente vai ter que explorar ele, vamos sugar até as últimas consequências. Josué capítulo 20. Papai do céu, tá me dando dor de cabeça, não? Agora você vai louvar a Deus. Você vai falar, tem mistério. Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, versos 7 e 8. Alguém tentou fazer este sermão? Ninguém tentou? Perfeito. Sem problemas, vamos então juntos. Eu só busquei Eu tentei fazer, pastor. Eu entendo que as cidades estão ligadas a Jesus Cristo, mas eu pesquisei aqui de várias formas, mas eu não consegui identificar cada uma delas o significado. Não é tão simples encontrar assim. Então, eu agora pesquisei na internet também os significados das cidades, que tem os nomes, né? Só isso que eu fiz. E não conseguiu conectar com a pessoa de Jesus. Consegui, né? Porque os nomes já diz tudo, né? Que é defesa, lutador, santuário, comunhão.
Maravilha, Vai, Mailana! Oi, Mailana! E Mailana surpreende, olha lá. Mas eu procurei na internet, né? Mas amém. Ó. É, Aonde vocês vão pesquisar? Ou em livros, não é verdade? Ou na internet, certo? Mas lembre-se que, às vezes, em 60% dos casos, não é querendo desanimar vocês, a internet não é uma fonte confiável, em 60% dos casos. Por isso que sempre é importante você pesquisar em 5 sites. 5. 5. uhum. Porque se os 5 falam a mesma coisa, aí a informação é confiável. Se em 5, 3 é contraditório e 2 falam a mesma coisa, então você vai duvidar um pouco da confiabilidade daquele site, né? É muito prático, né? Se você quer um site confiável, pega 5. Se você encontra divergências entre os 5, descarta. Mas se entre os 5, 3, pelo menos 3, estão falando a mesma coisa, aceita. E os outros 2, ó, afasta, porque é complicação. Sempre os livros vão ser a melhor fonte. Sempre, sempre, sempre. Mas nem sempre o aluno pode ter livros, né? Eu não sei se vocês têm o hábito de colecionarem livros eletrônicos ou livros digitais, como e-book, Kindle, em PDF, e muitos desses livros hoje estão mais de 60% baratos em relação aos livros físicos. Eu sei que o livro físico é mais interessante, você manuseia, sente, faz anotações, mas lembre-se que o e-book, que é do Kindle, você até pode escrever nele, não sei se você sabe disso. Quem conhece o aplicativo Kindle? Quem conhece? Irmão Abissai, irmã Rosilene, irmã Vanessa, você tem um recurso lá no Kindle que você até pode escrever, fazer anotações. Então, eu recomendo, você não é obrigado, mas fica o custo bem mais acessível. Só no meu iPad, que é de 256 GB, só para você ter uma ideia. Eu tenho um iPad mini de 256 GB, tenho o Kindle que eu baixei, e eu tenho 9.387 livros. E ele ocupa exatamente 8 gigas de tamanho, nada mais. Para você ver que é um arquivo muito comprimido, muito compacto. Já o PDF é pesado. Se eu tenho 9.000 livros em PDF, já engoliria toda a memória de 256 do meu iPad. Vocês estão entendendo, gente? Então, é uma sugestão, não é uma obrigatoriedade. Se você puder lançar mão do Kindle, ele é fantástico, entendeu? Resume espaço, tamanho e te dá uma economia tremenda de preço. Então, vamos lá, vamos montar esse sermão devagar. Irmã Ilana já deu o bom caminho, então a irmã Ilana já tem uma boa visão, né, na base da pesquisa que ela fez. Então, nós vamos trabalhar, então, com as cidades de refúgio. Mas nada mais, nada menos, vamos ler o texto de Josué, capítulo 20, versos 7 e 8. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Rubem, e Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, em Golã, em Baçã, da tribo de Manassés. Podemos entrar no versículo 9, né, para nós entendermos o porquê das cidades de refúgio. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro, que andasse entre elas, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para não morrer às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Então, Números 35:11, se você quiser anotar aí, também nos ajuda a entender qual era a função das cidades de refúgio. Números, capítulo 35, só para ajudar, né? Porque estamos ainda com um sermão temático. Então, o tema são as cidades de refúgio e o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o tema. As cidades de refúgio e o Senhor Jesus Cristo. O título poderíamos colocar
o Senhor Jesus Cristo, o completo refúgio das famílias. Então, o título, o Senhor Jesus Cristo, o completo refúgio das famílias. Quem instituiu, pergunto a vocês, quem? Nós lemos o texto de Josué, capítulo 20, versos 7, 8 e 9. Perceberam? Alô? Acabamos de ler Josué, capítulo 20, versos 7, 8 e 9. Nesse texto, quem está falando? Quem é a pessoa que está falando? Vou repetir a pergunta, prestem atenção. No texto que acabamos de ler, Josué, capítulo 20, versos 7, 8 e 9. Neste texto, quem está falando, explicando sobre as cidades de refúgio? Quem é a Josué. pessoa? Josué. Perfeito. Minha pergunta, quem originalmente, por ordem de Deus, porque Deus que deu a ordem, correto? Aí Deus usou alguém na terra para originalmente instituir as cidades de refúgio. Quem foi esse alguém? Deus. Não, entenda a pergunta. Moisés, Moisés. Aí nós temos que investigar o conteúdo bíblico, o contexto bíblico. Todo sermão temático vai exigir o quê? Investigação do contexto bíblico. O textual de igual maneira, mas o textual você vai se prender ao texto, você vai ficar agarradinho no texto. Agora o temático não, o temático ele vai te dar um espectro, um perímetro muito longo, muito amplo para você investigar. Anotaram aí? Então, Moisés foi quem instituiu as cidades de refúgio. E o texto que melhor nos ajuda a entender isso é Números, capítulo 35, versículo 11. Fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Então vamos interpretar essa temática. As cidades de refúgio foram estabelecidas para quem exatamente? Baseado no que já estamos lendo. Levitas. Vou fazer Não, levitas não. As pessoas Homicidas. que cometiam assassinato. Assassinato, é. Só isso? Então, vai qualquer um, comete um assassinato e corre para a cidade de refúgio? É assim que diz o texto ou não? Não, aqueles que cometeram sem, como que fala? Sem querer, né? Isso chama-se Machucaram, mataram sem querer. sem querer. Isso chama-se o homicida acidental. Ou não se esqueça, então, que as cidades de refúgio foram estabelecidas para proteger os homicidas acidentais. Exemplo, irmão Absai, vamos dizer que o irmão Absai estava lá no tempo de Josué. Estava lá com o machado dele, quebrando com força, dá-lhe aqui, dá-lhe acolá, está ali o irmão Wilson do lado dele. Daqui a pouco, acidentalmente, isso aqui é um exemplo, gente, não estou dizendo que isso vai acontecer, não. O ferro do machado do irmão Absai sai, e acerta, irmão Wilson, em cheio. Puta, ai, que prejuízo. Pois, irmão Wilson, uma choradeira, um desespero para o Absai. E agora? O Absai está lá nos tempos de Josué. Aí alguém grita, Absai, foge, Absai, foge. Foi sem querer, o ferro do machado saiu. Absai, foge, porque a família do Wilson vai caindo na tua pele, vai te arrebentar. Então, o Absai procurava a cidade mais próxima da onde eles estavam, que eram 6. Então, o Absai corria. Aí chegava lá, ele tinha algumas condições a serem obedecidas para que ele pudesse ter a proteção ali na cidade escolhida. Teria que ser uma das 6. Olha que interessante, teria que ser uma das 6. Não podia
ser além dessas 6. Se ele buscasse uma outra cidade fora das 6, esquece. É morte na certa, né? Os familiares do irmão Wilson iam vir em cima dele e acabou, não tinha como ter escapatória. Mas, então, vamos entender então. Então, introdução. Vamos abrir a introdução. As cidades de refúgio foram estabelecidas por Deus através de Moisés para abrigar as pessoas que cometessem homicídio involuntário. Aí usamos o texto de Números 35:11, que acabamos de ler agora. Uma introdução curtinha, bem objetiva. Perfeito. 6 eram as cidades de refúgio, mas elas não estavam em qualquer lugar, elas não eram qualquer cidade, elas tinham características muito incomuns em comparação às cidades que haviam em todo o restante da Palestina. Elas, na verdade, elas tinham 3 características bastante incomuns, diferentes. Se nós formos estudar, exemplo, Jerusalém, Jericó, Berseba, Cafarnaum. Então, essas 6 cidades, elas tinham características totalmente incomuns que as outras não tinham. Vamos lá por partes. Qual seria uma delas? Eu sei que a irmã Ilana pesquisou, então ela está ali quietinha com aquele sorriso que daqui a pouco vai ser uma faísca dali, ela vai dar um glória bem alto. Não sei se os demais tiveram tempo de pesquisar. Isso é bem interessante, gente. Muito interessante. E no final tudo a gente vai encontrar Jesus nelas. Isso que é bonito de tudo. No final a gente vai ter um encontro com Jesus. Em cada uma das 6. Qual foi a pergunta? As 6 cidades de refúgio tinham características. Era da montanhas? Na Hum? altura? Montanhas? Isto. Primeira característica das cidades de refúgio. Estavam em posições elevadas. E como é que eu sei disso? Quando eu leio o texto. Se eu não leio o texto e se eu não estou entendendo o que eu estou lendo, eu não vou chegar a esta conclusão. Vamos lá de novo? Josué 20, versos 7 e 8. De novo. Então apartaram, só você acompanhar a leitura com atenção, que geralmente nós lemos, mas não observamos o que lemos. Esse é o grande problema nosso, é nosso. Porque isso acontece também comigo, não pensa? E eu me policio demais para não cometer esta falha, embora já estou há 53 anos fazendo isso, e volta e meia é normal que eu vá deixar escapar um detalhe. Mas preste atenção aqui no verso 7. Então apartaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém, na montanha de Efraim. Estão percebendo? Que é Quiriatiaba, na montanha de Judá. Essa informação não está aqui demais, não. Essa informação aqui está nos indicando algo importante. Versículo 8. E da além do Jordão de Jericó para o oriente, apartaram a Bézer no deserto, na campina da tribo de Rubem e Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã e Baçã, da tribo de Manassés. Mas o verso 7 já deixa bem claro que a maioria destas cidades estava onde? Em posições elevadas. Não estavam em vales e muito menos em depressões. Aí não fala em nenhum momento de vale. Que tal cidade estava no Vale de Jaboque, ou no Vale do Jordão, ou no Vale de Jericó. Está falando de montanhas. Então, a irmã Ilana, eu vou dar 50 pontinhos para a irmã Ilana. A irmã Ilana hoje está com a unção albuquerquina, entendeu? Ela veio do esposo dela e jorrou sobre ela, então vice-versa. Alguma coisa vocês fizeram nesse fim de semana que a unção está jorrando bonito, mas eu sei que a unção está aqui para todos. Então, a irmã Ilana, já lhe passo com profunda alegria 50 pontinhos, né? Não se assusta não no final, a senhora vai ver 100 todo lado no final das suas notas. Fica assustada, não. Segunda característica das cidades de refúgio. E você vai descobrir isso quando também lê o texto.
os 2 versículos. Se você ainda não prestou atenção, olha uma dica importante, em se tratando de descrição de cidades. Alguns de vocês aqui já fizeram a matéria de geografia bíblica. Confere ou não? Só a irmã Ilana e a irmã Rosilene. Elas têm desculpa. Agora, os demais, com todo respeito, estão se esquecendo. Pastor, essa matéria eu passei assim. Eu sei disso. Alguns de vocês passaram assim, ó, com a cordinha apertando o pescoço, já puxando a língua para fora. Mas passaram, entende? Geografia não é o meu forte. Eu entendo que não é o forte de vocês, mas nós temos que entender um pouquinho para interpretar o texto. Sim, irmã Ilana, por favor, desculpa que eu não interrompi. Não, no versículo 8, a outra característica é deserto, né? Ou não? Não, está dando uma descrição, não uma característica. Entenda isso, nem toda descrição está ligada com uma característica. Uma característica tem que ser uma constante que envolva as 6 ao mesmo tempo. Ok. Alguém consegue imaginar? Não, né? Ok, então deixa eu dar uma dica aqui a vocês. Toda vez que vocês lê uma descrição que envolva cidades, procura ter um mapinha em mão. Da além do Jordão? Isso quer dizer o quê? Vamos. Excelente. Região? Não, Qual a excelente. pergunta, pastor? Não, uma segunda característica das cidades de refúgio Eram tribos? está por aí, mas temos uma característica bem chamativa. A Abissai já deu uma dica tremenda, da além do Jordão. Então, vamos lá, vamos pensar na área da geografia bíblica. Era em Campinas? Está chegando lá, irmã. Está chegando lá, irmã Rosilene. Olha só. Vamos imaginar que o Jordão é essa caneta aqui, né? Porque se vocês que estudaram a geografia bíblica vão se lembrar que o Jordão ele tinha sido mais ou menos esse desenho, agora tortuoso. Lembram-se disso? Sim. Era um tortuoso. A Abissai falou da além do Jordão. Anote aí, a expressão da além quer dizer do outro lado. O que o senhor quer saber? O negócio é o seguinte: lá do outro lado só tinha 2 tribos. Dessa cidade foram divididas para essas tribos do outro lado que não. Aí o irmão está se esquecendo um princípio básico da geografia. Preste atenção, só preste atenção. Se eu estou falando da além, eu estou falando do outro lado. Se eu estou falando do outro lado, é porque então existem 2 lados. Confere. Se o Jordão está no meio, e se eu estou falando da além, então tem um outro lado. E este outro lado, pela geografia, ele é chamado de lado oriental. E o outro lado, que é o esquerdo, chama-se ocidental. Então, vamos nos acostumar a interpretar o texto bíblico pela geografia. Então, está aqui o Jordão, da além, lado oriental. Aí, se tem um oriental, tem que ter um ocidental. E o texto diz que as cidades estavam distribuídas dos 2 lados. Ou não? Perceberam? O texto nos indica que as cidades estavam distribuídas dos 2 lados. Não é que elas estivessem todas no lado oriental e nem todas no lado ocidental. Elas estavam distribuídas. A partir do momento que o texto me ajuda a entender que elas estavam distribuídas, qual é a segunda característica que eu tenho das cidades de refúgio? Elas eram acessíveis em todas as partes, porque eu tinha o além, o da além e o lado oeste. Então, essas cidades eram equidistantes. O que é equidistantes? A mesma distância que tinha de Quedes para Siquém era a mesma que tinha de Siquém para Hebrom. A mesma distância que tinha de Golã para Ramote era a mesma de Ramote para Bezé. Olha que interessante, mas aí a importância do mapa ela é fundamental. Toda vez que você fizer um esboço de um sermão que implique geografia bíblica, você tem que ter um mapinha, não tem jeito. Esse mapinha pode estar aí no final da sua Bíblia, tá? Da sua Bíblia de estudo, certo? Mas você tem que ter a consulta desse mapa para você ter, ó,
a visão da coisa para encaixar com a descrição do texto. Então, a segunda característica, elas eram acessíveis a todas as partes. Mas vamos agora na Bíblia, com respeito à primeira característica, estavam em posições elevadas. O que isso tem a ver na nossa vida espiritual? Agora nós vamos trazer a aplicação para a nossa vida espiritual, tá? Então, já sabemos que a cidade de refúgio estava em posição elevada. Mas espiritualmente, o que isso fala conosco? Que o nosso refúgio está aonde? Está onde? Segundo a Bíblia. O nosso refúgio está onde? Eu estou fazendo o gesto, No ninguém está alto, percebendo. no alto. Deus, no alto. Deus. Prestem bastante atenção, você vai se lembrar do texto. O nosso refúgio está aonde? No Oriente, no Ocidente. Está no céu, no alto. Não estão se lembrando desse texto bíblico que o nosso refúgio está Além? além está, você que está além. Mas está numa posição bíblica muito privilegiada. À nossa direita. Isto, Abissai. Abissai já está pensando biblicamente. À direita, de que ou de quem? De Deus Pai. De Deus! Oh, Abissai! Já não vou nem fazer mais prova, pastor. Já tirei 100. Não, já dou 50, Abissai. Não, oh, Abissai. Ei, isso aí. O culpado é a irmã Ilana. A irmã Ilana está contagiando essa tela hoje. Está todo mundo pegando o Covid-20 da irmã Ilana. O 19 ficou para trás. A destra de Deus. A destra de Deus. E qual o texto bíblico que deixa isso bem claro? Hebreus capítulo 6, versículo 18. Não, hoje, com urgência, eu vou ter que mandar essa concordância bíblica, gente. Nós temos que pensar fazendo conexões com os textos da Sagrada Escritura. Hebreus capítulo 6, verso 18. Meu Deus, que coisa linda. Carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E a nossa esperança proposta está onde? À direita de Deus. E quem está à direita de Deus? Jesus Cristo. Aleluia! Oh, gente! Estão montando um estudo bíblico. Vocês não estão percebendo, não? Nós estamos juntos. Isso aí que eu estou querendo motivar vocês. Quando nós montamos um esboço de pregação, nós estamos montando ao mesmo tempo um esboço de estudo bíblico. E como é que o estudo bíblico toma forma? No momento que você vai desenvolvendo a temática. Então, a gente só está abrindo o quê? O esboço. O que significa a palavra esboço? Anota lá, ela vem do inglês. Sketch. S-K-E-T-C-H. Sketch. E sketch em inglês é esqueleto. Então, nós estamos montando um esqueleto. E aí você depois vai trabalhar com desenvolvimento. Perfeito, então. Elas estavam em posições elevadas, nosso refúgio está à destra de Deus, Hebreus 6,18. Segunda característica, elas eram acessíveis de todas as partes, eram equidistantes entre si, ou seja, havia a mesma distância entre uma e outra. Vamos trazer agora para a vida espiritual. O que hoje está no mundo à disposição de toda a criatura, no sentido espiritual falando. Espiritualmente, tem algo à disposição de todos. O Espírito Santo? Ele é a pessoa que traz este algo. Qual seria esse algo? A presença de Deus? A presença de Deus é ela que empurra, mas esse algo é o pacote grande. Aí quando você desembrulha o pacote, sai tudo isso. Salvação? A salvação é a consequência. Mas qual é o pacote? Faz a pergunta de novo, pastor. Vamos lá. Existe algo que está à disposição, espiritualmente falando, de
todos. Vocês estão falando de consequências, resultados de um pacote enorme. E este pacote, como é que ele se chama? Já vamos ver. Algo espiritual em todos. Não, que está à disposição de todos. À disposição de todos. A graça. Não, a graça é uma consequência. A fé? graça não vem sem antes de Jesus. obter isto. Algo literal ou espiritual? Ambos, ambos, ambos. A fé? É consequência. A crença? A É Bíblia. consequência. A Bíblia. É consequência. Na verdade, a Bíblia, perfeito, ela impulsiona. Ela é a alavanca que impulsiona. O Evangelho? Maravilha! O Evangelho é a base de quê? Então, para a nossa vida espiritual. Para a nossa... Fé? Não, a fé é Conversão. consequência. Não. Conversão? Nosso é tudo- caminhar. Salvação. 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 Então, o que está à disposição de todos no mundo? Salvação em Cristo Jesus. Todos têm a disponibilidade. Então, quando falamos que as cidades de refúgio eram acessíveis de todas as partes, elas tinham a mesma distância entre si, quer dizer que o nosso refúgio é para toda criatura em todo mundo. Marcos 16:15. Nós estamos pensando em termos bíblicos. Marcos 16:15. Estão anotando? Então, cada parte eu tenho que colocar esses textos para corroborar, para confirmar, porque estamos montando um sermão temático. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, toda criatura tem à disposição o quê? O evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Basta escolher, basta querer. Terceira característica das cidades de refúgio. Vou dar uma dica. Todas as cidades da antiga Palestina tinham uma característica única, incomum a todas, menos nestas 6 cidades. Pastor, aí eu tenho que estudar geografia, tem que relembrar. Você que estudou tem que relembrar. E você que não estudou, fazendo uma pesquisa, você descobre assim, rápido. Vou repetir a pergunta. Todas as cidades da antiga Palestina, ou da antiga Canaã, melhor dizendo, né, da antiga Canaã, lá no Antigo Testamento, tinham uma característica comum a elas. Elas tinham todas, eram iguaizinhas nessa característica, menos as 6 cidades de refúgio. Menos. As 6 cidades de refúgio não tinham essa característica. Muito interessante. Não pagar imposto. Ele já pensou, ele já pegou a coisa mais fácil. Não, espero que o irmão não esteja com problemas com a IRS. Não consegue imaginar? As cidades da antiga Canaã, todas elas, anote aí, todas elas, com exceção das 6, tinham portões blindados. Eram fortalezas altíssimas e portões até de dupla e terceira camada. Não era fácil entrar para uma cidade da antiga Palestina. Além de altas, elas estavam sempre em cima de muralhas, elas tinham duplo ou até 3 revestimentos de portões. Mas as cidades de refúgio, não. O que a ordem que Deus deu a Moisés é mantenha todas elas com as portas abertas. O que? Todas elas eram obrigadas a ter portas abertas. Todas. Está lá no texto de Números, capítulo 35. Se você tivesse passado por Números, capítulo 35, você ia descobrir isso. Todas. O que isso quer dizer na aplicação espiritual? Elas estavam disponíveis para todos os necessitados, com as portas sempre abertas. Diferente das outras cidades
as 6 cidades de refúgio sempre tinham suas portas abertas. Quem hoje espiritualmente, escute, quem hoje, quem, não estou falando o quê? Quem hoje espiritualmente está com as portas abertas para todo e qualquer homem? As igrejas. Quem? Eu não falei o quê. Jesus. Jesus. Quando eu falo o quê, é algo abstrato. Quando eu Ok. falo quem, é uma pessoa. Certo. Jesus. Aonde está esse texto bíblico que ilustraria isto com mais propriedade? Mateus capítulo 11, versículo 28. Anote lá e vamos ler. Uau, mas estamos fazendo um estudo bíblico bonito no mundo. Que é isso, gente? Pastor, eu nunca li um negócio desse, mas você está lendo agora. Estamos juntos Mateus, o montando que, pastor? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus está aberto a todos. Portas abertas para todos, disponível para todos. Então, já descobrimos as 3 características principais das cidades de refúgio. Primeiro, estavam em posições elevadas. Nosso refúgio está à destra de Deus, no céu. Hebreus capítulo 6, verso 18, 2. Elas estavam acessíveis de todas as partes, eram equidistantes, ou seja, tinham a mesma distância entre si. Nosso refúgio é para toda criatura em todo o mundo. Marcos 16, 15. 3, elas estavam disponíveis para todos os necessitados, com as portas sempre abertas. Mateus 11, 28. Maravilha! Meu Deus, temos 10 minutinhos para terminar. Agora vai ficar bonito no mundo. Vamos, então, a conhecer cada uma das 6 cidades? Em ordem. Quais seriam essas cidades? Vamos lá. Quem poderia me dizer? Na ordem que o texto bíblico apresenta. Cats. A primeira e a segunda? Naftali. Não, na ordem. Vamos ler a ordem bíblica aí. O que diz o texto? Vamos voltar a Josué, capítulo 20. Quedes, na Galileia. Ok. Siquém. Kiriate. Vamos voltar ao texto, que fica melhor? E aí a gente tem uma visão mais detalhada, mais precisa. Ok. A primeira é Quedes. A segunda? Naftali. Kiriate, Arba. Não. Siquém. Ok. Siquém. A terceira? Criate. Kiriate. Ou também tinha outro nome. Hebron. Hebron. Perfeito. A quarta? Bezer. Perfeito. A quinta? Ramote. Ramote. E a última? Golã. Golã. Então, vamos lá. Vamos separar, então, bonitinho. A primeira, Quedes. A segunda, Siquém. Siquém. A terceira, Kiriate. Kiriat Arba Ou Hebron. ou Hebron, porque ela tinha 2 nomes, e o nome mais que se destacava, pode colocar aí, Hebron. É o que Hebron. mais se destacava. Não é à toa que está entre parênteses. Tudo que está em Yeah. parênteses é para ser destacado. A gente aprende isso em gramática. Uhum. Bezer seria a Bezer. número 4, Ramote a número 5 e Golã a número Golã. 6. Agora vamos fazer a coisa linda. Vamos tentar descobrir o que significa cada uma delas, porque cada uma delas tem um significado nos nomes. Vamos lá. Quedes. Santuário. Não. Não. Bom, está ligado a santuário, está ligado. Mas santuário seria o substantivo. No caso, teremos que buscar o adjetivo. Kadosh Mer. Kadosh Mer no hebraico é santuário, mas aqui está no original Kadosh, que é o adjetivo. O que seria, então, o adjetivo? Cidade Santa. Santo. Santo. Então, queres quer dizer santo. Santo. Qual é a aplicação? Aonde encontramos Jesus aí nessa primeira cidade? Jesus é a santificação para todo o impuro. Uau!
Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus é a santificação para todo impuro. Aonde encontramos esse texto bíblico? Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu Pai amado, que coisa linda. Então, o número QED significa santos. Jesus é a santificação para o impuro. 2 Coríntios 5, 21. Siquém. Significado do nome Siquém? Eu achei aqui ombro. Ombro! Eu estou fazendo um gesto, ninguém está percebendo. Eu estou sacudindo o meu ombro e ninguém está ninguém tá prestando atenção. Tem que colocar uma bolinha em cima do meu ombro. Se quem quer dizer ombro, anote aí, ombro. Como é que Jesus encaixa nessa? Ó, se quem ombro, Jesus é o nosso ombro, é o lugar para o cansado. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Lucas capítulo 15, versículo 5. Meu Pai amado, Jesus tem todas. Lucas 15, 5. Vamos lá, o que diz o texto de Lucas 15, 5. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. É a parábola da ovelha perdida. Se você ler com atenção essa parábola, Jesus é o que pega a ovelha e coloca no ombro dele. Então, Jesus é o nosso Siquém, é o nosso lugar quando estamos cansados. Anotou aí? Vamos lá. Hebron. Hebron. Comunhão ou amizade. Comunhão ou amizade. Jesus é aquele que nos dá lugar de comunhão e intimidade. Jesus é aquele que nos dá o lugar da comunhão e da intimidade. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 24. O que diz a Escritura, vamos com atenção ler. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigo mais chegado do que um irmão. Esse amigo, sabemos, é o Senhor Jesus. Você pode ter pencas de amigos, mas o mais achegado, não temos uma gota de dúvida, o que nos dá comunhão, intimidade, definitivamente é Jesus. Estamos de acordo com isso? Só ele, gente. Amém. Eu posso ter 10. Provérbios 28. Hein? Provérbios 28. 18, 24. 18, 24. Vamos lá, então. Bezer. Bezer significa o quê? Defesa. Defesa Proteção. ou fortaleza. Defesa ou... A Irlanda está afiadíssima, gente. Foi Pelo o que eu amor. vi, eu só pesquisei os nomes da cidade. Tremendo. Olha, mas ela afiou, queimou todo mundo aqui, gente. Vamos lá. Bezer. Defesa ou fortaleza. Como é que Jesus entra nessa? Jesus é o lugar de refúgio para os fracos. Salmo 31, 3. Salmo 31, 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, o meu bezer, né? A minha defesa, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. Anotou aí? Então, Jesus... Bezer significa fortaleza ou defesa. Jesus é o lugar de refúgio para os fracos. Salmo 31, verso 3. Ramote, cidade número 5,
Significado de Ramote? Eu vi a altura. Altura ou lugares altos? Anote aí, Ramote, altura ou lugares altos. E como encontramos Jesus nisso aí? Jesus é o lugar de refúgio para os humilhados. Aonde está escrito isso na Bíblia? Profeta Abacuque. Eita, todo mundo gosta daquela parte, né, de Abacuque, mas se esquece de Abacuque 3,19. Todo mundo repete Abacuque 3,17, mas esquece do 3,19, que diz: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Então, Ramote, lugares altos ou altura. Jesus é o lugar de refúgio para os humilhados. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Para fechar, Golã significa Regozijo. regozijo ou feliz. Anote aí, Golã. Regozijo ou feliz. Regozijo ou feliz. Perfeito, a Abissai teve que sair, né? Está de plantão, Deus abençoe, né? Deus deixou aqui uma mensagem, teve necessidade de se retirar. Aonde Jesus entra nessa? Jesus é o lugar de refúgio para os tristes. Jesus é o lugar de refúgio para os tristes. Provérbios capítulo 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. 16, o que, pastor? Desculpa. 20. Provérbios 16, 20. Então, Golã significa regozijo ou feliz. Jesus é o lugar de refúgio para os tristes. Como é que damos a conclusão? A conclusão é muito fácil. Jesus é o completo refúgio das famílias. Quando vamos a Quedes, ele é a santificação para o impuro. Quando vamos a Siquém, ele é o ombro para o cansado. Quando vamos para Hebron, ele é a amizade, a comunhão para aqueles que estão desamparados. Para Bezer, ele é a defesa, a fortaleza para os fracos, o lugar de refúgio para os fracos. Quando vamos para Ramote, ele é o lugar alto, o lugar de refúgio para os humilhados. E quando corremos para Golã, ele é o regozijo, ele é a felicidade para os tristes. Anotou aí? Se não anotou, eu vou te dar um presente agora, para você dizer: pastor, esqueci tudo, minha cabeça não conseguiu reter nada, mas olha só o que eu preparei para você. Vai lá no grupo agora, vai lá no grupo. Se você pode, se você não pode, dá zebra. Foi lá no grupo? Viu lá? É todinho seu. Isso! Agora você não vai esquecer de jeito nenhum as cidades de refúgio aí. Salva, crente, servo de Deus, salva esse texto aí bonito que está aí nessa folhinha, tá? Se você conseguir imprimir, amém. Se não conseguir, me avisa que eu mando de outra maneira, tá? Mas o que vocês acharam, gente? A Bíblia é ou não é um livro maravilhoso, um livro glorioso, um livro que deixa a gente assim, ó, de boca aberta. Alguém já podia imaginar encontrar Jesus nessas 6 cidades? Quem podia imaginar, hein? Quem? Ninguém? Mas nós encontramos Jesus. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é a razão da nossa Bíblia. Aleluia! Jesus é a razão desta escola. Jesus é a razão da sua vida. É a razão da minha... Gente, eu já estou pregando sem querer. Mas você pode pegar esse esboço aí e pregar à vontade, porque não é de minha autoria, não. Tá bom? Eu só ajudei a montar. Tá? Você pode desenvolvê-lo, fazer um estudo bíblico.
Você pode chegar lá na sua igreja, a paz do Senhor, boa noite, meus irmãos, eu quero falar de Jesus em 6 cidades. Gente, seu pastor vai ficar, hã? Da onde você tirou isso, Elton? Da onde você tirou isso, Rosilene? Ei, da onde você tirou isso, Vanessa, minha irmã? Da palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma riqueza, meu Deus. Quantos agradecem a Deus que a palavra de Deus é essa riqueza? Mas não para por aí não, gente. Vou continuar na outra aula com o sermão. Aí na próxima aula nós vamos trabalhar já com o sermão textual. Está preparado? Vamos lá, vamos lá. Ih, pastor, agora o negócio vai cantar bem forte para o meu lado. Olha só, não fica preocupado não. Vamos trabalhar agora com o sermão textual. Dever de casa, dever de casa. Você vira lá na página 5, lá no fundo, lá no fundinho, página 5. Você vai ver aí, ó, 1 de Reis, 2 de Reis 739 e Esther 5:1-4. Encontraram? Está lá na página 5, lá no finalzinho. Quem já encontrou? Sermão textual. Isto. Anote aí agora, para você não perder o fio da meada, tá? Você vai anotar aí só a letra B e a letra C. Agora vai ser o contrário. Você não vai trabalhar com o tema. Você vai trabalhar com o texto. Você vai ler com atenção 2 de Reis 7, versos 3 ao 9 e Esther 5, de 1-4. E você vai tentar montar um sermão textual. Então, você tem que dar o título, tá? Tem que dar o título e tem que dar a introdução. Como está aqui, tá? Exatamente como está aqui, ó. Como está aqui. Você vai usar, então, esse espaçozinho para dar o título e a introdução, ok? O título e a introdução. O corpo ou proposição, como já mostramos como é que se faz, e a conclusão. Mas não se esqueça, agora você vai trabalhar com o texto. Esqueça temático. Temático já trabalhamos algo bem satisfatório, agora vamos treinar o textual, porque na provinha vai cair 2 sermões, já vou adiantar. De todos estes que nós estamos estudando, vai cair 2 para vocês completarem. Um temático e um textual. Quando estão me entendendo? Vai cair um temático e um textual. Vai estar montadinho, só com as partes para você completar com palavras e frases. Como eu já disse a vocês, eu vou facilitar o máximo possível a vida de vocês, como se trata de homilética 1, então eu não vou forçar uma barra mais do que o necessário. Perfeito? Alguma dúvida, alguma pergunta? Está tudo tranquilo? Está tudo bem arrumadinho até o momento? Sim ou não? Tudo certinho? Maravilha. Então podemos terminar? Se não ficou nenhuma dúvida, se no meio do caminho surgiu alguma dúvida, não pense 2 vezes. Me manda uma mensagem de texto. Irmã Ilana me enviou, né, uma mensagem de texto para saber se ela estava no caminho. Disse que estava bem no caminho, estava ó, bonito na coisa. Então hoje a gente viu que a irmã Ilana pesquisou. E eu sugiro que vocês pesquisem, trabalhem, porque agora é o texto. Agora vocês terão que investigar, terão que pesquisar. Você tem Bíblia de estudo? Maravilha. Vai lá e procura no rodapé as indicações que o texto traz. Nas Bíblias de estudo, você vai lá, 2 de Reis 7:3-9, e vai dar um resuminho do que está se tratando o texto. A mesma coisa de Esther 5:1-4. Lance mão de todos os recursos possíveis para você tirar o suprassumo do texto. Mas lembre-se que nós vamos montar com o título, introdução, corpo, não é? 1, 2, 3 e os itens, e a conclusão, que é o resuminho. Vamos então terminar? Deus nos falou nesta noite através da sua palavra, sim ou não? Nos falou, que lindo, né? E a minha oração que fale mais ainda. Quando você se lançar a pesquisar em cima disso, Deus vai falar muito, mas muito mais ainda através desta palavra. Vocês estão dando os primeiros passinhos de montar também
pequenos estudos bíblicos, porque uma pregação, um esboço de pregação, o que é? Uma miniatura de um estudo bíblico, e com o tempo você, investigando, estudando, você dá tamanho, você amplia. É assim que se faz no estudo bíblico, tá? Não, mas eu não sou ensinador, não sou professor, mas qualquer um, irmãos, lançando mão deste recurso, pode montar um estudo bíblico simples, com conteúdo e, acima de tudo, com essência bíblica. Amém? Vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor. Vamos pedir ao nosso irmão Wilson, que estará abrindo o seu áudio e nos despedir de oração, agradecendo ao Senhor pelo que Ele nos ministrou nessa noite. Obrigado, irmã Ilana, pela sua participação. Hoje a senhora arrasou. Eu tenho certeza que todos vocês vão arrasar na próxima aula, né? Porque ela só a irmã Ilana deu aquele, como diz o carioca, aquele peteleco, tuc, né? Jogou a peteca no ar, deu aquela primeira pancada, agora vocês vão deslizar com força. Tá? Obrigado, irmã Ilana, irmã Rosilene, que na próxima aula também vai deslanchar, vai fazer cada golaço. Irmã Vanessa hoje também participou, mas eu sei que a irmã Vanessa está guardando as balas, né? No tambor dela, né? Ela tem aquele revólver com um tambor de 4. Na próxima ela vai atirar todos. Irmão Elton, a mesma coisa. Irmão Elton tem a R15, então ele vai queimar todos os tiros na próxima aula. Irmão Wilson nem se fala. Irmão Wilson, ele atira de uma vez só, é um canhãonaço. Então prepare-se que na próxima aula isso aqui só aqui vai virar tiro para todo quanto é lado, né? Porque vocês vão desenvolver de maneira muito linda, né? Agora o sermão textual. Irmão Wilson, trazendo uma palavra de agradecimento pela aula de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te dar graça, Senhor, nessa Aleluia. noite, pelo privilégio que o Senhor nos deste de estarmos aqui reunidos mais uma vez, estudando a Tua palavra, Senhor. Graças a Deus. Desta vez estudando a homilética, Senhor, que está sendo uma matéria bem difícil, pelo menos para mim, creio que para os demais dos irmãos, mas que o Senhor venha abrir a nossa mente, trazer a nós entendimento, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que aqui estiveram nessa noite, Senhor, que o Senhor faça-os memorizar tudo aquilo que foi ensinado nessa noite. Abençoa, Senhor, o nosso professor, que ele continue Aleluia. tendo essa paciência, essa sabedoria para podermos aprendermos de maneira correta como montar um sermão, Senhor. Abençoa a nossa noite, Senhor, dá uma noite de descanso a cada um, dá um dia maravilhoso amanhã e que a Tua presença não nos falte, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma matéria difícil, sim, mas não é impossível. É uma matéria que exige investigação e observação. Quando você investiga e observa, as coisas fluem com a ajuda, claro, do Espírito Santo. Obrigado a todos que já fizeram seus pagamentos pelo mês de agosto. Deus os abençoe. Se você ainda não fez os seus pagamentos do mês de agosto, até o dia 30 de hoje, uma semana, está aí de bom tamanho. Não se esqueça que a nossa escola depende da sua mensalidade para continuarmos avançando em nome de Jesus. Nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A glória e o poder. Obrigado, bom descanso, boa noite, boa terça, semana abençoada. Próxima semana, dia 30, estamos aqui agarradinhos, segundo a graça de Deus. Muito obrigado. A paz do Senhor A paz no do coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Deus, pastor, e a todos.